Bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês hoje para falar sobre a invenção de uma bela velhice. Eu fiquei ouvindo um pouquinho assustada, né? Mas não precisa se assustar, porque a gente vai viver muito. A Pravidal vai ter que, durante muito tempo, pagar essas aposentadorias. Eu agradeço muitíssimo o convite. E eu vou falar sobre tudo que eu venho pesquisando. Eu sou santista, tá? O meu sotaque é um pouquinho carioca, porque eu moro no Rio há muito tempo. Sou santista, morei em São Paulo muitos anos, e agora eu estou no Rio de Janeiro. Eu sou professora titular da UFRJ, e há 30 anos eu venho pesquisando homens e mulheres na cultura brasileira. Há mais de 10 anos eu estou pesquisando o tema envelhecimento. Eu tenho uma pesquisa, tudo que eu vou falar hoje é sobre a minha pesquisa com 1.700 homens e mulheres de mais de 60 anos. E, atualmente, eu só pesquiso aqueles que têm mais de 90 anos. Que estão bem, estão independentes, estão lúcidos, estão dançando, estão tocando piano, tocando pandeiro, estão vivendo muito plenamente as suas vidas. Então, é sobre tudo que eu aprendi com os meus pesquisados. E a possibilidade de envelhecer bem, não só viver muito, mas viver bem, é que eu vou contar para vocês hoje. Então, eu tenho vários livros publicados, hoje eu vou sortear alguns para vocês, e alguns sobre envelhecimento. E essa pesquisa que eu faço muitas pesquisas, tudo que eu escrevo é baseado nas minhas pesquisas. Eu não sei se vocês já leram, tem uma coluna na Folha de São Paulo, às terças-feiras, e é sempre sobre os temas das minhas pesquisas e muito sobre envelhecimento. Então, só para começar, eu vou querer que vocês pensem um pouquinho, né? Eu pesquiso também outras culturas. Alemanha, Espanha, Argentina, Suécia, para comparar e enxergar melhor o que acontece aqui no Brasil. E uma coisa que vocês têm que saber é que, no Brasil, o corpo jovem é um verdadeiro capital. A juventude é hipervalorizada na nossa cultura. Em outras culturas não é assim. Eu vou para a Alemanha, aos 60 anos, aos 70 anos, as pessoas não falam de velhice. Elas andam de bicicleta, elas viajam, elas cuidam da casa, elas trabalham, elas não falam de velhice. Eu entrevisto mulheres e homens alemães, principalmente as mulheres, não falam de velhice. Aqui, aos 30 anos, as mulheres já falam de velhice. Está tudo caindo, não consigo emagrecer, estou com o cabelo branco, estou com ruga. Então, no Brasil, a juventude é um valor, em outras culturas não é. Então, a pergunta é, numa cultura em que o corpo jovem, não só jovem, principalmente para as mulheres, o corpo magro, o corpo sensual é um capital? É uma riqueza? É hipervalorizado? O que significa envelhecer? Na Alemanha, aos 70, ninguém está falando de velhice. Aqui, aos 30, as mulheres já estão morrendo de medo de envelhecer. E a primeira vez, vocês não precisam ler, não, mas a primeira vez que eu usei esse termo, a bela velhice, foi numa crônica que eu escrevi para a Folha de São Paulo. E nessa crônica, eu falava da Simone de Beauvoir, que escreveu um livro cruel, não leiam, que chama A Velhice. E ela só fala, 711 páginas, ela só fala da miséria de envelhecer. Só que no meio das páginas, ela fala assim, numa linha, 2 linhas, tem uma saída. E dá para inventar uma bela velhice. Como? Tendo projetos de vida. As pessoas que têm projetos de vida em todas as fases da vida, inclusive na velhice, envelhecem bem. E aí eu criei um termo que não é meu, mas que eu uso muito.
E vou perguntar para vocês, dá para chamar Caetano Veloso de velho? Gilberto Gil? Chico Buarque? Ney Matogrosso, vocês já viram Ney Matogrosso aos 77 anos, com aquela roupinha, dançando e cantando sem parar? Dá para chamar Marieta Severo, está com mais de 70, Rita Lee, Fernanda Montenegro, que agora ela está com o cabelo branco por causa da novela, mas está com 87 anos, de velhos. Eles são exemplos de uma geração dos anos 60 que revolucionou os comportamentos. E agora eles estão revolucionando a forma de envelhecer. Então eu gosto de chamar essa geração, que somos nós, que estamos envelhecendo, de ageless, sem idade, inclassificável. Não dá para colocar uma etiqueta aqui, tenho 60 anos, sou velha. Tenho 65 anos, sou velha. Porque a velhice não está no rótulo, mas está na nossa vida e nos nossos projetos. Eles continuam cantando, dançando, atuando, namorando, continuam vivendo. Eles não aceitam o rótulo e a etiqueta de velho. E eu, não sei se vocês viram o show do Paul McCartney. Eu vi 5 vezes o mesmo show do Paul McCartney. Não só porque eu amo Paul McCartney, muito mais do que amar o Paul McCartney, para ver um homem de 75 anos que faz um show de 3 horas, tocando, dançando e cantando sem parar. Para quem viu, sabe disso. Não estava nem uma aguinha. E ele poderia fazer um show de apenas 1 hora. Por que ele faz um show de 3 horas? Eu perguntei para um amigo meu de 77, 78 anos, um economista famoso, por que o Paul McCartney, multimilionário, não precisa nem de previdência, está fazendo um show de 3 horas, se a gente ficaria feliz com um show de 1 hora? E meu amigo me respondeu sorrindo, porque ele tem muito tesão no que ele faz. Porque ele faz isso não é pelo dinheiro, porque é o projeto de vida dele. Então, nós somos o que somos, inclassificáveis. Não coloquem rótulos na gente, e nós não aceitamos mais. E o que mais me surpreendeu é que eu sempre, obviamente, quando eu faço uma coluna para a Folha, eu recebo muito mais mensagens e e-mails das mulheres. As mulheres adoram escrever para mim, e eu sempre respondo. Vocês podem escrever que eu vou responder. Só que nessa coluna, A Bela Velhice, eu só recebi e-mail e mensagens de homens. Dezenas. E isso me chamou muita atenção. Olha o que eles diziam. Cara Miriam, quero te agradecer por sua crônica. Tenho 69 anos, acabei de me aposentar. Ler o seu texto me deu ânimo para buscar alternativas mais prazerosas para o futuro. Estava em busca de cursos de reciclagem, mas só de ler as possibilidades oferecidas, fiquei na dúvida se era o que eu queria. Sua crônica me induziu à reflexão. Estou cheio de ser o que sempre fui profissionalmente. Mais do que isso, você me deu forças para buscar algo novo e que me dê prazer. Muito obrigado. Vou ler só mais uma. Foram dezenas. Adorei a sua proposta de bela velhice. Saber envelhecer é uma arte. Tenho 65 anos e sou muito feliz e realizada. Trabalho muito, pratico esportes, namoro, tenho uma vida plena e ativa. Fui um jovem muito complicado, insatisfeito e infeliz. Concordo 100% com o famoso conselho de Nelson Rodrigues. Jovens, envelheçam depressa, envelheçam com urgência. Essa pergunta que eu faço para vocês, o que significa envelhecer em uma cultura em que a juventude é um valor? Antes de eu apresentar os dados da minha pesquisa, vou contar um segredinho para vocês, vocês vão ficar muito felizes. Se tiver alguém de menos de 50 anos aqui, não vai ficar tão feliz. Mas se tiver mais de 50, vão ficar felizes. Economistas realizaram pesquisas em 80 países com mais de 2 milhões de pessoas. Todas as pesquisas encontraram o mesmo resultado.
As pessoas mais felizes são as mais jovens, pois a felicidade começa a cair. Começamos a trabalhar, ter filhos pequenos, tem que comprar casa, tem que comprar... Os filhos ficam adolescentes. Chega aqui no fundo do poço, 45 anos. E aí, ela volta a subir. Os mais velhos, se tiverem boa saúde, estabilidade financeira e afetiva, são tão felizes quanto os mais jovens. É uma curva em formato de U. Aqui eu estou mais livre, aqui eu tenho mais tempo para mim, aqui meus filhos já cresceram, eu já não me comparo tanto com os outros, eu já não entro em competição, eu já não tenho que provar meu valor. Eu posso viver minha vida e eu posso ser eu mesmo. Então, olha o paradoxo, a gente valoriza a juventude, mas é nessa fase da juventude que nós somos mais infelizes, no mundo todo, não só no Brasil. E nós desvalorizamos tanto a velhice, mas é quando nós podemos ser mais felizes. Nunca esqueçam dessa curvinha do U. E quem tiver com 45, pensa assim, vai passar. Eu chego lá, eu tenho um monte de jovens, meus alunos estão doidos para envelhecer. Por quê? E não são psicólogos, antropólogos falando, são economistas. Então, não tem ninguém com 45 aqui, né? Então, então vai passar. Quando eu começo a pesquisar, as mulheres principalmente, mas os homens também falam, eu pergunto, como é esse momento da vida de vocês? Né? Aí, quando eu estou pesquisando os que estão entre 40 e 50, 55, começa mulheres falando, eu me tornei invisível, eu me tornei transparente. Não é nem que eu sou uma velha, simplesmente deixei de ser mulher. Sabe aquela coisa do Brasil? Mulher passa, o homem olha, dá uma viradinha, faz um elogio, vai até os 40. No máximo. Quando a gente tem sorte, vai até os 40. Depois, as brasileiras sofrem muito, porque elas se sentem invisíveis. As alemãs não se sentem invisíveis, por quê? Porque um homem alemão não pode mexer o olho quando olha para uma mulher que ela não gosta. Ela não gosta de ser olhada assim como um brasileiro olha uma mulher. Então, a mulher alemã não se sente invisível porque ela não quer ser olhada, não quer ser desejada, não está acostumada com essa cultura. Aqui nós estamos. Então, quando a gente envelhece, a gente deixa de ser essa mulher e passa a ser invisível, transparente. As mulheres começam a reclamar muito de invisibilidade e decadência do corpo. Aqui, né? Cai muito, engorda, sente muitas dores em todo o corpo. E quando elas param de falar de decadência de corpo, elas começam a falar de falta de homem. Falta homem, falta homem, falta homem. Ou a falta dos seus homens. Ele não me dá atenção, ele não me dá carinho, ele não me elogia, não tem mais romance. Falta, 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 falta. Depois, que elas reclamam muito. Eu só pergunto, como é esse momento da vida de vocês? Os homens não falam tanto de invisibilidade, eles falam mais do medo da aposentadoria. O que eu vou fazer? Como que vai ser minha vida? Minha identidade toda, a vida inteira, eu só trabalhei, ganhei dinheiro. Meus colegas de trabalho são os meus amigos. Eles têm muito medo da aposentadoria. Eles não falam muito de invisibilidade, também não falam de decadência do corpo. Eles só se sentem velhos quando algo começa a não funcionar mais como funcionava antes. Só nesse momento que eles têm medo do envelhecimento. Mas se tudo estiver funcionando bem, ou se tiver... nós somos os maiores consumidores do mundo de Viagra, né? Então, se tudo estiver funcionando, eles não falam muito de velhice. E eles não falam tanto quanto as mulheres da decadência do corpo. Né?
Então, esse é o típico exemplo de uma mulher que está nessa faixa aqui do fundo do poço. Sempre fui uma mulher paquerada, acostumada a levar cantada na rua. Quando fiz 50 anos, me tornei invisível. Ninguém mais diz nada. Um elogio, um olhar. É a coisa que mais me dá a sensação de ter me tornado uma velha. Hoje me chamam de senhora, de tia. Me trato como alguém que não tem sensualidade, que não desperta desejo. É difícil aceitar que os homens me tratam como uma velha e não como uma mulher. Eles simplesmente me ignoram, me tornei transparente, invisível. É um momento do nem-nem. Eu nem sou jovem, nem sou velha. E essa coisa por exemplo, eu sempre fui chamada de Miriam de professora. Em algum momento começa a me chamar de senhora. Que eu não sei o que aconteceu, que começa a me chamar de senhora. É horroroso. Você deixa de ser Miriam, deixa de ser professora e passa a ser senhora. Ou tia, então, né? Não. E agora, isso é interessante, que é um discurso também muito característico dos homens. Meu maior medo era a aposentadoria. Trabalhei a vida inteira, tive muito sucesso, ganhei muito dinheiro. Não queria me sentir inútil, acabado, sem projetos. O mais surpreendente é que estou aproveitando muito bem essa fase da minha vida. Gosto de ficar em casa, adoro levar meus netos para a escola e brincar com eles. Tudo que eu não pude fazer com os meus filhos, porque não tinha tempo, agora posso fazer com os meus netos. Cuido mais da minha saúde, estou fazendo um curso de filosofia, aprendendo a tocar pandeiro, é uma boa. Quem não tocar pandeiro, muita gente mais velha aprende a tocar pandeiro porque é um instrumento mais fácil, né? Vou ao teatro e cinema e namoro com minha mulher. Não me sinto um velho aposentado. Então, eles e elas descobrem e ganham coisas na velhice, são coisas diferentes. Mas eu gosto de dizer que a velhice, ou a chamada velhice, o que a gente classifica como velhice, é a fase eu não preciso mais, mas eu quero. Eu não preciso mais trabalhar. Eu não preciso mais trabalhar, mas eu quero. Eu não preciso mais fazer um monte de coisas, mas eu quero. Não por obrigação, mas por vontade e por escolha. E essa é a grande libertação da velhice. E por isso que a curva começa a crescer depois dos 50 anos. Então, o que eu mais escuto, por incrível que pareça, eu tinha medo de estudar esse tema e ficar deprimida. E eu me arrependo de não ter começado a estudar antes. Porque eu mais escuto das mulheres de mais de 60 anos. Hoje, eu posso ser eu mesma pela primeira vez na minha vida. É o melhor momento de toda a minha vida. Nunca fui tão feliz, nunca fui tão livre. As mulheres falam muito de liberdade e os homens falam mais de afeto. De um mundo da casa que eles não puderam curtir tanto quando eles eram mais jovens, estavam trabalhando com os filhos, com os netos, com a esposa. As mulheres falam liberdade, liberdade, liberdade. E os homens falam da esposa, ou das namoradas, das filhas, dos filhos, dos netos. É um discurso muito diferente nessa fase da vida. Então, essa ideia, é muito difícil falar ageless no Brasil, porque ninguém vai entender. Mas essa ideia de que eu não vou me rotular, nem me aposentar de mim mesma. Posso me aposentar do meu trabalho, mas eu não vou me aposentar de mim mesma por causa de uma etiqueta que me colaram aos 60, 65, para as mulheres até antes. A maior crise das mulheres não é nem aos 60, é aos 40, aos 50, quando elas começam a achar que estão fora do mercado afetivo e sexual como mulheres num mundo que valoriza a juventude. Na Alemanha, muita gente vai para a Alemanha, vai para a França, porque lá aos 60 uma mulher é jovem. Né? Então, de tudo que eu aprendi, agora eu vou dar as dicas do que eu aprendi com os meus pesquisados de mais de 60 anos, e principalmente
os que têm mais de 90 anos. O mais importante, tem que ter projeto de vida. O projeto de vida não precisa ser um grande cantor, um grande escritor. Um dos meus pesquisados, que eu gosto sempre de falar dele, é o Canella. Ele tem 94 anos, ele foi médico e militar. E a mulher dele, a Jete, tem 89 anos. O Canella, a Jete, toca piano muito bem. E o Canella queria fazer alguma coisa também, de música. A Jete deu um pandeiro para ele. Depois dos 70, ele começou a estudar pandeiro. Mais do que isso, ele criou um grupo musical que chama Telhado Branco. Ele toca pandeiro todas as semanas no grupo musical. Ele toca a noite inteira, ainda faz social, tal, tem 94 anos, toca o pandeiro dele. Só que o grupo musical dele pediu para ele aprender a tocar triângulo. E ele, aonde ele está aprendendo a tocar triângulo? Pela internet. Ele é exímio usuário de internet, sabe tudo, celular, aquele celular, manda foto, todo conectado, faz suas compras, vai, dança, gosta de dançar. Ele é um excelente exemplo. Qual o projeto dele agora? A Jete reclama, que ele fica o dia inteiro no computador. Ela quer sair, quer passear, quer ir ao cinema, não. Ele fica no computador aprendendo o triângulo. Então, ter projetos de vida é muito importante. E pode ser uma coisa que você nunca imaginou, mas que você gosta de fazer. Né? Pode ser uma coisa boba. Pode ser aprender triângulo, ou pode ser cantar, ou pode ser escrever. A Jete, que tem 89 anos, está escrevendo livros de poesia e de memórias. Lindos. Eu agora quero fazer até uma oficina de escrita para pessoas de mais de 80 anos, para escreverem suas vidas. Que é um projeto. E não precisa ser escritor para escrever sua vida. Né? Outra dica. Anotaram do projeto. Essa segunda é muito importante e talvez um pouquinho mais difícil. A faxina existencial. A faxina não é só tirar das nossas vidas aquelas roupas que não servem mais, aqueles cacarecos, aquelas coisas que estão lá em casa que não servem para nada. Isso é fácil. Isso também tem que fazer. Mas a faxina existencial é tirar das nossas vidas todas aquelas pessoas que só nos fazem mal, só nos criticam, só sugam a nossa energia. Como eles chamam, os vampiros emocionais. E por que eu estou vendo um monte de gente fazendo assim. E por que isso é difícil? Porque às vezes é nossa nora, às vezes é nossa sogra, às vezes é um cunhado. Eu não estou falando nem parentes próximos, hein? É difícil. Mas são pessoas que só tiram e não dão nada em troca. E nos fazem sentir mal. Então, sempre, vocês vão ter um tempinho para fazer perguntas depois para mim. Vocês podem me pedir dicas de como eu faço. Mas eu faço a faxina existencial. Porque a faxina existencial está relacionada a algo fundamental da nossa velhice. Nós não temos tempo para desperdiçar mais. A vida inteira, a gente agradou todo mundo, cuidou de todo mundo e fez um monte de coisa que a gente não queria, porque a gente era jovem, tinha tempo para tudo. Agora a gente não tem mais. Mesmo que a gente viva até os 100, que muitos de nós vamos viver, nós não temos tempo para desperdiçar. Nem queremos desperdiçar o nosso tempo. E são essas vampiras ou vampiros que fazem que a gente desperdice o nosso tempo, a nossa energia e a nossa alegria de viver. Então, vocês têm que anotar aí que vocês vão ter que fazer uma faxina existencial. Não precisa matar ninguém. E também não precisa deletar ninguém.
é criar uma distância emocional e proteção para essas pessoas não conseguirem sugar a nossa alegria, a nossa energia, o nosso tempo. Por quê? Isso eu descobri com os meus pesquisados. Não é o corpo que é um capital, ou às vezes o marido, a família que é o principal capital para uma bela velhice. O tempo é o principal capital da nossa bela velhice. O tempo tem que ser cultivado com pessoas que nos façam bem e que a gente faça bem para elas também. Porque uma coisa que a gente tem que ver é que, às vezes, com algumas pessoas, nós somos o nosso eu pior. Mal-humorado, chato, ranzinza. E com outras pessoas, nós somos o nosso eu melhor. Então, é com essas pessoas e essa revolução de foco que a gente tem que fazer, porque não é... O dinheiro é importante. Lógico que o dinheiro é importante, mas o dinheiro só é importante para a gente usufruir bem o nosso tempo, que a gente não sabe quanto tempo tem, mas é o nosso capital. Obrigada. E olha que interessante. Isso é uma coisa... Eu entrevistei, vocês devem conhecer, o Ivo Pitangui. O Ivo Pitangui viveu até mais de 90 anos, já viveu muito bem. E ele falava exatamente isso. Porque todo mundo reclama. Mas eu sou velha. A velhice também é usada como desculpa. Né? Não posso mais fazer isso porque eu sou velha, não posso fazer mais aquilo, eu sou velha, vou ficar em casa porque eu sou velha. Mas isso foi mais ou menos o que o Pitangui me falou. Eu nunca parei de trabalhar. Ele trabalhava todos os dias, até os 90 e tantos anos. Trabalho o dia inteiro com muito prazer. Não pense em me aposentar. O mais importante para encarar a velhice numa boa é não levar a velhice tão a sério. Rir um pouco dela e rir de mim mesmo. Cada problema que aparece, eu penso, se for só isso, dá para administrar. Vou me adaptando ao momento presente. Se não consigo mais correr, ando um pouco mais devagar, mas continuo andando. Se não consigo mais beber como antes, tomo só uma dose de uísque. Por que eu gosto dessa ideia? Porque eu fiz grupos com mulheres de 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Aí as mulheres de 40, 50, ai, tudo dói, ai, isso dói, aqui dói, aqui dói. Aí a dona Nesi, que tem 92 anos, falou, não se preocupe, minhas filhas, tudo isso passa com a idade. Por quê? Porque você vai administrando e não fica reclamando tanto. Está com tendinite, eu estou com tendinite hoje, não estou conseguindo nem mexer o braço. Normalmente ficaria, não, estou aqui, estou administrando. E a dona Nesi deu outra dica muito boa. Ela ficou viúva. E vocês sabem que, às vezes, as mulheres ficam viúvas e vivem a viuvez como um momento de libertação. De casamentos que eram muito insatisfatórios para elas. E ela ficou viúva, a primeira coisa que ela fez foi trocar o sofá da sala. E eu perguntei, por quê? Ah, minha filha, é porque meu sofá era muito molinho, e eu se deitava nele e ficava vendo novela o dia inteiro. Agora eu pus um sofá duro que nem pedra, eu sento, levanto e vou para a rua. Vou andar, vou caminhar, vou fazer coisas. Porque eu acho que é uma dica interessante, porque é muito confortável ficar lá vendo novela o dia inteiro. Ela não, botou um sofá duro. E o dia inteiro ela está lá andando, vai ao cinema sozinha, vai ao shopping, vai isso. Porque ela botou o sofá duro e não suporta ficar em casa vendo novela. E outra coisa que eu gosto de conversar com vocês é porque muita gente fala, a velhice solitária, as mulheres estão mais sozinhas, porque é mais difícil elas casarem, né? Quando ficam velhas. Os homens gostam de trocar uma de 40 por duas de 20. Será que é por isso que elas não casam? Hoje eu acho que não é por isso que elas não casam. Depois que ficam viúvas ou separadas. Olha aqui um depoimento dessa professora bonitona que eu entrevistei, toda
de ginástica, tá? Olha, faço o que quero, não faço o que não gosto, namoro com quem eu quero, beijo quem eu gosto, faço hidroginástica e pilates, viajo, tomo chopinho, vou à praia, fiz uma tatuagem há 3 anos e vou fazer outra. Bem pequenininha aqui, ela ia fazer outra aqui. Hoje eu sou livre, hoje eu posso ser eu mesma pela primeira vez na vida. É o melhor momento de toda a minha vida, nunca fui tão feliz. Eu não quero casar. Eu vou 2 vezes por mês na Fátima Bernardes. Alguém já me viu na Fátima? No programa da Fátima? Eu vou na quinta-feira que vem, é feriado, vocês podem me ver. No último que eu fui, tinha uma viúva de 70 anos. Muito legal, papapá, papapá. E ela me contou. Está gravando? Então não vou contar tudo que ela contou. Eu vou contar só parte do que ela me contou. Ela tem um namorado de 45 anos, não vou contar que são 2, mas é um, porque está gravando. O cara está louco para casar com ela, ela falou, eu vou casar de novo? Já lavei muita cueca, já cozinhei muito, já fiz tudo. Agora eu quero viver minha vida. E ele, 45 anos, doido para casar com ela. Eu também gostaria de casar com ela, que ela é uma pessoa muito legal, bacana. Eu não quero mais, eu quero viver minha vida com as minhas amigas e namorar meu namorado, mas casar nunca mais. Então, será que esse mito de que as mulheres não casam porque estão abandonadas, sozinhas e decrépitas é verdade? Foi bem legal esse programa para ver que não, né? E aí, como a gente está aqui, eu acho importante a gente pensar o que significa esse cuidado e esse planejamento financeiro que vocês fazem, né? Porque todas as pessoas que eu pesquisei, e aí vocês podem me perguntar, mas na velhice não é assim para todo mundo. Não é mesmo. Eu não estou pesquisando gente pobre, gente miserável. Não estou pesquisando uma classe média alta. Somos nós. E essas pessoas, olha, muito antes dessa discussão sobre reforma da Previdência, comecei a me planejar financeiramente para a velhice. Não deixei de viver bem, viajar, comprar coisas para casa. Para mim, para minha mulher e filhos. Mas sempre guardei dinheiro para o que eu chamo de poupa-segurança. Eu gostei dessa ideia que ele inventou, poupa-segurança. Alguns meses consegui poupar bastante, outros menos. Mas nunca fiquei um só mês sem depositar na minha poupa-segurança. Sempre me preocupei em ter dinheiro e ser independente na velhice. Dinheiro é sinônimo de segurança e de liberdade. Dinheiro não é o dinheiro, é o que ele significa. E o que você pode fazer com ele. Então, todos os velhos, eu uso velho, tá, gente? Eu odeio terceira idade, idoso, melhor idade. Eu acho melhor, já que não dá para falar ageless, mas todas as pessoas que eu pesquisei de mais de 60 anos tiveram essa preocupação. E realmente têm uma segurança, têm uma liberdade, têm uma felicidade. Porque elas têm boa saúde. Não é aquela saúde... Não, tem problemas, mas são administráveis, né? A Jética, a mulher do Canela, eu perguntei... Eles todos, hoje eu só tenho amigos de mais de 90 anos. E eu perguntei para ela, Jética, por que você nunca fez uma música para piano? Ela toca muito bem piano. Ela falou, Miriam, eu ainda não fiz, mas eu planejo fazer. Mas é que eu não tenho tempo. Eu estou escrevendo um livro, tenho que tocar piano. Não dá tempo. Porque ela faz só coisas que ela gosta. Ela ainda pinta, mas ela não está tendo tempo também para pintar. Isso aqui também entra nessa história dos termos que a gente usa para falar dessa fase da vida. Não gosto quando dizem que a velhice é a melhor idade ou a pior idade. Não é melhor nem pior. É simplesmente diferente. Se vocês lembrarem a adolescência de vocês, eu sofri muito mais na minha adolescência do que estou sofrendo e vou sofrer na minha velhice, com certeza. Não é melhor nem pior, é simplesmente diferente. Com saúde, dinheiro suficiente, boas amizades, dá para viver muito bem nas diferentes fases da vida. Por que não agora? Até
os 96 anos, que é o máximo que eu cheguei nos meus pesquisados, todos me dizem que é a melhor fase da vida deles. Eles não ficam reclamando de doença, não ficam reclamando do tempo passado, eles estão vivendo e tendo ainda projetos, aprender triângulo, aprender a tocar, a escrever uma música, a escrever um livro. E aí, essa pergunta, vocês já se fizeram? Já se fizeram essa pergunta? Quem vai cuidar de você na velhice? Essa é uma pergunta importante. Assim como investir na poupa-segurança, quem vai cuidar de você na velhice? E aí tem uma diferença muito interessante entre os homens e as mulheres que eu pesquisei. Mas vocês já pensaram, né? As mulheres dizem assim, bem rapidinho, eu mesma, eu vou cuidar de mim. Em seguida, elas dizem, quem vai cuidar de mim? Minhas amigas. Elas é que me escutam, elas que conversam comigo, elas que me levam ao médico, elas que me levam ao hospital quando eu preciso, elas que me ligam todos os dias para saber como eu estou. As amigas, elas falam das amigas como uma verdadeira família escolhida. E elas cultivam amigas. A dona Nesi, que eu dei o exemplo, ela tem uma amiga que ela tem desde os 3 anos de idade, a mesma amiga. E elas vão ao cinema, elas vão tomar café, elas cultivam. Mas ela não fica só nessa, porque ela sabe que vai perder, ou já perdeu várias. Então, ela me liga para eu almoçar com ela, para eu ir lá na casa dela. As mulheres investem muito nas amizades. Por isso que eu tenho muitas amigas agora de mais de 89, 90 anos. Já os homens não falam de amigos, nem de amigas. Quem vai cuidar de você na velhice? Eles falam, minha esposa, pode não ser a primeira, pode ser outra, nova esposa, mas minha esposa, minhas filhas, minhas netas. Ou então, se não tiver filhas e netas, eles vão... Pensa também um pouquinho, mas, em geral, eles não falam de amigos. E eles não têm essa relação que as mulheres têm de investimento nas amizades. Eles têm na família. Agora, eu vou falar uma coisinha, não fiquem tristes, tá? Não fiquem tristes, porque isso não vai acontecer com vocês. Os maiores agressores dos velhos, das pessoas de mais de 60 anos, são os filhos e os netos. Quem mais? Violência psicológica, violência verbal, abuso financeiro, roubo, violência física. Ó, 52%, vocês estão nos 48%, mas 52% dos casos de agressão, filhos. E os netos, 9%. Então, essa ideologia de que quem vai cuidar de mim, que a família é um lugar de amor, de proteção, não funciona para todo mundo mesmo. Isso não é nem denunciado e muito menos punido. Porque isso é o que foi denunciado. Por isso que os velhos se isolam, porque eles não querem incomodar, porque eles ficam deprimidos, porque eles são maltratados pelos próprios filhos. Imagina, pelos próprios netos. E as principais queixas, falta de amparo, negligência, alimentação, limpeza, higiene e assistência à saúde. Então, quando as mulheres dizem quem vai cuidar de mim sou eu mesma, ou as minhas amigas, elas não estão tão equivocadas assim. Mas tem muitos filhos bacanas, muitos netos bacanas. E aí, eu acho que é uma inversão interessante. As mulheres, a vida inteira, cuidaram da casa, cuidaram dos filhos, cuidaram do marido, cuidaram dos pais, cuidaram de todo mundo. Quando elas ficam mais velhas, elas querem liberdade. Liberdade para ser eu mesma, para fazer o que eu quero, para sair com as minhas amigas, para viajar, para...
estão no auge. E os homens que trabalharam a vida inteira, quando eles envelhecem, eles querem a minha casa, minha esposinha, a filhinha, meus netinhos, minhas coisinhas, minha vida familiar. Eles adoram isso. E as mulheres reclamam: pô, você só quer ficar em casa comendo bife, batata frita. Vamos sair, vamos passear, vamos para o teatro, vamos para o cinema. Ah, eu quero ver um futebol, está tão gostoso aqui. É um descompasso que existe, mas não é difícil entender por quê. Porque a vida inteira ele teve nesse mundo da rua, competitivo, de ganhar dinheiro. Agora ele quer o aconchego, ele quer curtir isso. Por isso que homens que têm filhos bem mais tarde acabam sendo pais maravilhosos. Por quê? Eles não puderam ser esse pai antes. E a mulher que ficou a vida inteira, principalmente as mulheres que estão com 90, né? Eu acho que a geração nova não vai ser tanto assim. Mas que ficou a vida inteira sem essa liberdade que ela tanto deseja, ela quer essa fase da vida como liberdade. Só para vocês terem uma ideia, eu pergunto para as mulheres mais jovens o que você mais inveja no homem. O que elas respondem? Liberdade. Em segundo lugar, fazer xixi em pé. E eu pergunto para os homens, os homens mais jovens, o que eles invejam nas mulheres, o que eles respondem? Nada. É verdade. Nada, nada. Eles não invejam nada na gente. E a gente morre de inveja deles, né? Principalmente da liberdade que eles têm. Esse depoimento é bem interessante, porque às vezes a violência não é física, financeira, mas é a negligência ou a invisibilidade mesmo, como as mulheres falam, né? Tenho 3 filhos. Quando eu telefono para eles, só recebo patadas. Estão sempre ocupados. Me fazem sentir que estou incomodando, como se eu fosse um traste velho que só atrapalha a vida deles. O que me restou de verdade são 3 grandes amigas da época da faculdade. Nós nos falamos quase todos os dias, saímos, viajamos, vamos jantar. Elas cuidam de mim e eu delas. Estamos sempre ligados na saúde de cada uma, nas dietas, nos problemas com os filhos. Se não fosse por elas, eu estaria completamente só. E não é uma mulher pobre, não, é uma médica. As mulheres falam muito mais disso mesmo, de como os filhos não dão a atenção, o carinho. E uma palavra que eu gosto muito, o reconhecimento, que elas tanto desejam. O que elas mais reclamam é isso, a falta de tempo, falta de liberdade e falta de reconhecimento. Fazem e não recebem nenhum elogio, não faz mais do que sua obrigação, né? E essa daqui também é muito legal. É uma coisa assim, que eu não esperava que fosse assim, tão gritante. Você deixaria de usar algo porque envelheceu? 91% dos homens que eu pesquisei disse que não. Muda nada. Mesma calça jeans, mesmo tênis, mesma camisa, mesmo casaco. Se usar pochete, mesma pochete. Tudo igual. Não muda nada. Ele continua a vida dele. 96% das mulheres dizem que mudam ou mudariam algo porque envelheceu. Elas não sabem o quê, não sabem também quando. É em torno lá dos 40, posso usar ou não posso usar mini saia? Posso ir para a praia de biquíni? Posso usar cabelo comprido e franja? É a fase do será que eu posso? Será que eu posso usar bota até aqui? A mulher entra numa crise porque ela não quer ser chamada de velha ridícula. Posso usar um argolão? Tanto é que vocês sabem, quando uma mulher de mais de 60, mais de 70 começa a usar mini saia, roupa justinha, decote, é velha ridícula, é coroa piriguete, é coisas do gênero. E o homem pode tudo, não muda nada.
Esse exemplo eu acho bem legal. Eu sempre gostei de cabelos longos, mas cortei curtinho porque fiquei com medo de ser considerada uma velha ridícula. Aposentei minhas mini-saias, biquínis, jeans justinho, apesar de continuar magra e com o mesmo corpo de antes. Passei por uma verdadeira transformação para me tornar uma senhora respeitável. Já o meu marido continua usando os mesmos jeans desbotados, as mesmas camisetas surradas, o mesmo tênis velho. Eu morro de inveja. Eu morro de inveja. Vocês morrem de inveja? Eu morro de inveja. Que eu não sei o que eu posso e o que eu não posso. Olha o marido dela o que fala. Minha mulher parece outra pessoa, cortou o cabelo bem curto, mudou o guarda-roupa inteiro depois de 50 anos. E ela é uma mulher linda, com o corpo mais bonito do que o de muita garota. Tem medo de ser chamada de velha ridícula, baranga, sem noção, como aconteceu com a atriz Beth Faria, só porque foi à praia de biquíni aos 72 anos. Vocês sabem esse caso? Beth Faria, a vida inteira, praia, sol, vai para a praia de biquíni, desde menina até hoje, no Leblon. Os paparazzi tiraram foto, postaram, e as mulheres na internet, velha baranga, velha ridícula, velha sem noção. E aí a Beth Faria respondeu, e a minha alegria, a minha felicidade, não posso mais ir à praia de biquíni porque eu envelheci? Vocês querem que eu ande de burca na praia? Então, isso acontece no Rio de Janeiro, Zona Sul, né? Não estou falando nem de um lugar isolado, né? E aí uma pergunta simples. Quem envelhece melhor? O homem ou a mulher? Podem responder. O homem? Quem que vocês acham que envelhece melhor, o homem ou a mulher? O homem, lógico, não precisam ficar tímidos. O homem envelhece muito melhor do que a mulher. Ele fica um charme de ruguinha. Ele fica um charme de cabelo branco. Barriguinha é sinal de status. Quanto mais dinheiro, quanto mais previdência, mais barriguinha, porque é sinal de poder, de estar. O homem envelhece muito melhor que a mulher. Em todas as faixas etárias, homens e mulheres concordam que o homem envelhece muito melhor do que a mulher. Todos. As mulheres também acham que os homens envelhecem melhor. Tatiana, você está olhando meu tempo. Quanto falta? Tá. Todas as faixas etárias, homens e mulheres concordam que o homem envelhece muito melhor do que as mulheres. Só tem um grupo que diz, não é bem assim. Quem vocês acham que é? Quem é que vocês acham que não concorda com essa afirmação? Todo mundo acha que sim, menos um grupo. O homem não, o homem acha que envelhece muito melhor que as mulheres. Todos os homens. As mulheres de mais de 60 anos não concordam com essa afirmação. Por quê? Aí eu vou ter que explicar por quê. Eu faço grupos com mulheres 50, 60, 70, 80, 90. De manhã são os homens. De tarde são as mulheres. De manhã, entre os homens de 60, assim, meio devagarzinho, tal, cabelo branco, com a sua barriguinha, sua ruguinha, tal. A da tarde, entre as mulheres de 60 anos. Todas elegantes, cabelos pintados, todas acessórias. 70 anos, entre os homens um pouquinho mais encurvadinhos, mais assim, mais devagarzinho, de óculos. Aí é 70 entre as mulheres. E assim vai até os 90. E elas dizem, porque elas dizem, a vida inteira eu acreditei que o homem envelhece muito melhor que a mulher. Só que agora que eu envelheci, eu estou querendo sair, passear, viajar. Meu marido só quer ficar em casa. Não faz nada. E se der bife e batata frita todo dia, molinho, ele fica feliz.
dela, cheia de energia para viver a vida dela. Por isso é que existe esse mito, você tem razão, da viúva alegre. Por quê? Porque muitas mulheres que viveram o casamento como uma prisão e que chegam nessa fase da vida, querem liberdade, 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 às vezes o marido não acompanha. Vocês sabem que o número de divórcio nessa faixa etária é muito grande por isso. Porque tem um descaminho. O bom é casar nessa idade. Por quê? Porque se você casa já dessa forma e o cara também está combinando com você, dá mais certo do que alguém que quer liberdade e o outro que quer ficar em casa gostoso. Ou combina direitinho. Deixa a mulher sair e deixa o cara ficar em casa gostoso. Olha aqui esse depoimento para vocês entenderem o que elas falam. As mulheres são muito cruéis com as outras mulheres, e principalmente com elas mesmas. Elas ficam procurando as rugas, as manchas na pele, os fios de cabelo branco. Parecem detetives com lente de aumento buscando provas da própria velhice. E dizem que as rugas e os cabelos brancos dos homens são charmosos. Elas enxergam os mínimos defeitos do corpo feminino e são cegas para a decadência física masculina. Se elas fossem justas, iriam concordar que no conjunto da obra estamos muito melhor. As mulheres, não fiquem chateados comigo, tá? É um dado demográfico. As mulheres vivem mais de 8 anos, mais 8 anos do que os homens. Por quê? Porque elas cuidam mais da própria saúde desde muito cedo. Elas investem mais, elas dizem, eu tenho que levar meu marido à força no médico. E só quando ele está muito mal que ele vai. A mulher faz trabalho preventivo, a mulher faz os trabalhos, faz os exames preventivos, vai ao médico regularmente. O homem só vai quando está mal. E é isso que essa moça fala. Não é por sorte ou por acaso que vivemos muito mais do que os homens. Eles só procuram os médicos quando estão muito doentes. Não se cuidam, bebem muito, comem porcaria na rua. Eu sempre me cuidei. Faço pilates, me alimento bem, vou sempre ao médico. Meu ex-marido está com uma pança enorme, careca, desdentado e parece um velho caquético. Mas ele foi esperto. Casou com uma enfermeira mais nova do que a nossa filha, que cuida dele 24 horas por dia. Mas é uma troca boa. Porque eu entrevistei esse senhor que casou com a enfermeira. É uma troca boa. Porque a mulher não está querendo cuidar, lavar cueca, nada disso. E a enfermeira, que tem menos de 40 anos, que eu também entrevistei, ela adora cuidar dele, faz com o maior carinho, o maior cuidado. E ele também, como fez uma boa poupança, leva ela para viajar. Ela nunca tinha ido à Europa. Ela vai, ela viaja, está feliz da vida. Mas, gente, é uma troca boa. Não julguem, eles estão felizes, todos estão felizes aí. Quando eu pergunto, isso é uma boa dica para as mulheres, tá? Quando eu pergunto para as mulheres o que falta nos seus relacionamentos, elas começam, falta romance, falta carinho, falta beijo na boca, falta elogio, falta reconhecimento, falta tempo, falta liberdade, falta cumplicidade, falta conversa, falta tudo. Eu não vou conseguir falar nos 15 minutos que me restam. Falta tudo. São páginas e páginas e páginas de insatisfação. Quando eu pergunto aos homens o que falta, eles falam curto e grosso. Falta compreensão, carinho e cuidado. CCC. Em vez de kkk, que é a risadinha, né, na internet, kkk, eu troquei o kkk por CCC. Compreensão, carinho e cuidado. Ninguém fala falta de sexo. A gente hipervaloriza o sexo. Nenhum homem, pelo menos, nenhuma mulher fala que o que falta no casamento é sexo.
Se tem, tá bom, tá ótimo. Se não tem, também muita gente vive bem. Agora, os homens falam compreensão, carinho e cuidado. Essa enfermeira aqui sabe disso. E as mulheres normais que não sabem disso, ficam exigindo, cobrando. Chega em casa, já fez isso, já fez aquilo, chegou tarde. Eles não aguentam. Embora quem mais se separa são as mulheres, vocês sabem, né? 70% dos divórcios no Brasil, quem pede são as mulheres, porque eles querem paz e tranquilidade. Não encher a paciência, tá bom. Compreensão, carinho e cuidado, CCC. Eu aprendi isso. Não precisa ser linda, gostosa, magra, sexy, não. Compreensão, carinho e cuidado. E isso ele conseguiu e está feliz da vida. E ela também está feliz da vida. Isso aí, eu gosto sempre, que foi a coisa que eu mais aprendi na minha pesquisa. Eu sou professora titulada da UFRJ, sempre fui uma pessoa extremamente séria, compenetrada, trabalho muito, 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 amo o que eu faço, mas eu achava que eu tinha que ser muito séria, chegar na universidade, dar uma aula, dar uma palestra. Só que na minha pesquisa, eu descobri assim, 60% das mulheres mais jovens que eu pesquisei dizem que gostariam de rir e brincar muito mais. E elas invejam muito a capacidade masculina de rir e brincar de qualquer bobagem. E eles falam, 60% deles falam, eu estou feliz, eu rio o tempo todo, eu rio de qualquer bobagem, eu rio até enterro, rio o tempo todo. Não tenho muita censura. E os homens são socializados desde cedo para brincar e se provocar muito mais. Nós não. Fala para uma mulher. Quantas vezes um homem fala para outro homem, onde você comprou essa roupa? Tinha para homem? Não fala? Não brinca? Fala para uma mulher, onde você comprou essa roupa? Tinha para uma mulher que não estivesse grávida? Porque ela está gorda, né? Ela está gorda e a pessoa brinca, né? Ela morre. Ou fala qualquer coisa do cabelo dela. Ela te trucida, não pode brincar. E eu descobri que elas querem rir mais, querem brincar mais, querem não se levar tão a sério, querem ser mais leves. Eu pergunto, por que vocês não fazem isso? Não tenho tempo. Tem muitos compromissos, muitas responsabilidades. Ou então, tenho muita preocupação com o que os outros vão pensar, e é verdade. Se eu chegar na universidade toda alegre, assim, vão me dar 1000 reuniões, 1000 tarefas, 1000 coisas para corrigir. Eu tenho que chegar com uma carinha um pouquinho de feliz, infeliz, para não me darem um monte de coisa. Porque se eu tiver com a vida boa, vão me dar mais. E tem umas que não riem, não sei se vocês já repararam, porque acham que fazem ruga. Porque riem assim, ó. Porque ri, lógico que dá um pouquinho de ruga, pé de galinha e tal. Mas eu descobri também, com um fotógrafo que eu entrevistei, que dá ruga, dá pé de galinha, mas vai tudo para cima quando você ri. Então, fica um formato bom. Melhor do que quando você está toda congelada, de botox e tudo, e fica para baixo. Você sabe que nós somos as maiores consumidoras do mundo. Cirurgia plástica, botox, preenchimento, remédio para emagrecer, moderador de apetite, tintura para cabelo. A mulher brasileira não fica velha, ela fica loura, já repararam? A gente não fica velha. Quanto mais velha, mais loura a gente fica. E remédio para dormir e ansiolítico. Nós somos as maiores consumidoras do mundo. E os homens brasileiros são os maiores consumidores do mundo de quê? Não só. Viagra. Você vê que eles aproveitam melhor, né? Viagra e cerveja. E agente plástica, botox, preenchimento, remédio para dormir, remédio para emagrecer. Por isso que eles não invejam nada na gente. Aqui, que interessante. Sabe uma coisa que eu descobri tarde demais? A gente passa a vida inteira tentando agradar o outro, o marido, os filhos, os amigos. Só agora descobri que tenho que agradar a mim mesma em primeiro lugar.
Passei a vida inteira dependendo do olhar e da aprovação dos outros. As coisas que me fazem rir me mostram o caminho que devo seguir. É a melhor terapia e ajuda a envelhecer com saúde. E aqui eu pedi autorização, tá? Para ler esse depoimento. Pedi para o Antônio, para a Patrícia, para a Tatiana. Não sou eu falando. A atriz Marília Pêra recusou um projeto importante e uma jovem atriz disse: lógico que você pode dizer não, você é a Marília Pêra. E ela respondeu: é exatamente o contrário, eu só sou a Marília Pêra porque eu aprendi a dizer não. Descobri que o lema da Hillary Clinton é foda-se. Hoje eu sou como ela, não me interessa a opinião dos outros, se gostam ou não de mim e se fazem fofocas. Aprendi a ligar o botão do foda-se, passei a dizer não, e a minha vida ficou muito mais leve, mais livre e mais feliz. Eu vou falar uma coisa, não é para ficar dizendo foda-se para todo mundo, foda-se, não é isso. Não é. Elas são muito elegantes, não é isso. É outra coisa. Eu vou ensinar para vocês, porque é importantíssimo essa coisa. Sabe aquela coisa da faxina existencial que a gente falou lá no começo? Então, assim, vão achar que eu sou uma velha ridícula porque eu estou de mini saia? Vão achar que eu sou uma velha baranga porque eu vou à praia de biquíni? Vão achar que eu sou uma coroa piriguete porque eu namoro um cara mais jovem? É um foda-se interno. E é libertador. Então, naqueles casos, vocês não podem deletar as pessoas, que as pessoas vêm encher a paciente, pedir dinheiro emprestado, falar um monte de asneira, te criticar. Você faz assim, internamente. Não é para falar. Mas é um libertador, porque é uma forma de criar uma distância. A pessoa você trata super bem, não abre a boca, só ri assim, presta maior atenção, porque normalmente essas pessoas, você precisa prestar atenção, e é muito bom isso. Eu faço isso, desde que eu aprendi, eu faço isso e minha vida ficou muito mais livre, muito mais leve, muito mais feliz. Por quê? Eu vou contar uma historinha breve, porque eu só tenho 10 minutos. O Viktor Frankl foi um médico psiquiatra judeu que foi prisioneiro de 4 campos de concentração, 1942 a 1945. E ele não entendeu por que tanta gente morreu e ele não morreu. Morreu a esposa, morreu a esposa grávida, morreu o irmão, morreu o pai, morreu a mãe. E ele não morreu. E ele descobriu por que ele não morreu. Por quê? Ele tinha um projeto de vida. Ele queria escrever sobre aquela experiência. Ele escondia papeizinhos nas cuecas, onde fosse, para escrever um livro lindo sobre o campo de concentração. Ele queria contar essa experiência. E ele criou uma terapia baseada no sofrimento. Mas a coisa mais importante que ele descobriu é a importância de rir, de dar risada, de ter humor. Todos os dias, no campo de concentração, ele combinava com um amigo de um contar uma piada para o outro e eles tinham que rir da piada. Porque a piada é uma forma de se distanciar do sofrimento. De se colocar de fora, de enxergar de fora o sofrimento. Então, a risada não é uma coisa boba, é um distanciamento de uma realidade de muito sofrimento e uma forma de sobrevivência. Então, junto com a risada, a gente dá a risada e... Essa é a coisa mais importante que eu tinha para dizer para vocês, tá? E aí, para terminar, eu gosto sempre de terminar
tentando falar que tudo isso que eu estou contando para vocês não é autoajuda, não é invenção. É o resultado de 30 anos de pesquisas e, nos últimos 10 anos, pesquisando pessoas de mais de 60 anos e, nos últimos 3 anos, pesquisando pessoas de mais de 90 anos. E eu tento sintetizar o que eu aprendi de mais importante para a minha vida, não para a minha velhice. Porque o que eu descobri com eles é que eles não ensinam a envelhecer bem, eles me ensinam a viver bem. Então, essas coisas parecem simples, não são tão simples assim, não. Eles me ensinaram que é possível ter uma vida boa em todas as fases da vida, inclusive na velhice, se eu conseguir ter estabilidade financeira, afetiva e a saúde administrável, eu posso exercer essas lições que eles me deram ao longo da vida. Então, eu vou contar para vocês, para terminar, um sonho que eu tive mesmo. Eu tenho a mania de... Eu escrevo o tempo todo. Então, eu acordo no meio da noite e registro os meus sonhos. E eu tenho muita insônia também, às vezes eu não registro, mas esse sonho, eu falei, esse eu tenho que registrar, porque ele é muito importante. E no sonho eu dizia para os meus alunos da UFRJ que nós somos classificados como homem ou mulher, negro ou branco, judeu ou protestante, homo ou heterossexual. Nos colocam em caixinhas, né? Mas velho, todo mundo é, hoje ou amanhã. Porque o jovem de hoje é o velho de amanhã. Então, velho, todo mundo é. Por isso, como nos movimentos libertários do século passado, do tipo Black is Beautiful, nós deveríamos vestir uma camiseta com os cartazes: eu também sou velho, e velho é lindo. Aí eu fui com os meus alunos, ainda no sonho, para Copacabana, que é o lugar do mundo que tem maior concentração de velhos, vestindo camisetas e carregando cartazes com os dizeres: eu também sou velho, e velho é lindo. Na manifestação, inspirada em Martin Luther King, eu fiz um discurso apaixonado. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que um dia o velho será considerado lindo e que iremos viver em uma nação em que as pessoas não serão julgadas pelas rugas da sua pele, e sim pela beleza do seu caráter. Livres, somos livres, enfim. Eu acordei de madrugada, muito feliz, querendo ir para Copacabana me manifestar, gritando: eu também sou velha, e velha é linda. E é assim que eu gosto de terminar, dizendo a todos vocês, os velhos de hoje e os velhos de amanhã, que eu também sou velha, e velha é linda. Somos livres, enfim. É isso. Gente, a gente vai abrir para perguntas agora. Se alguém quiser fazer alguma intervenção, conversar com a Miriam. Ela vai ficar depois, né, desse espaço para perguntas também, se alguém quiser conversar, mas alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma colocação? Eu tenho uma pergunta. Tá, e depois tem um sorteio, tá? Eu falei para vocês, não é desculpa de velha. Eu estou com uma tendinite horrorosa e eu vim do Rio hoje, às 6h20 da manhã. Então, eu só trouxe 3 livros para sortear para vocês de presente. Eu gostaria de trazer todos. Mas eu trouxe 3, já é. Miriam, eu tenho 32 anos, acabei de fazer, e eu fico pensando o que você diria para uma pessoa de 30 anos, como se preparar para a aposentadoria, para a velhice, tudo isso que você falou faz muito sentido para fazer desde já, né? Ser livre, essa coisa interna. A poupa segurança. A poupa segurança. Mas qual seria o maior conselho que você daria, até para as pessoas também darem para os seus filhos, para os seus netos?
O que eu percebo, eu dou aula para graduação, mestrado e doutorado, né? Então, eu tenho alunos dos 17 até os 30 e poucos anos. E o que eu percebo é que eles não têm projeto de vida. Eles não sabem o que querem. Os meus alunos, não estou falando você, Tatiana, eles não sabem, eles não têm interesse, eles não têm investimento. Eles querem viver, balada, ou beber. É o que o Viktor Frankl chama de vazio existencial. Eles ficam preenchendo o vazio com coisas e momentos, mas eles não têm um projeto. Eu acho que o mais importante seria eles descobrirem o projeto de vida, porque podem não realizar agora, mas podem construir, não só poupando, mas estudando, investindo. Eles não têm a noção de sacrifício, sacrificar o dia de hoje para ter alguma coisa amanhã. É hoje, agora. Então, eu acho cada vez mais difícil criar isso nos jovens de hoje. Porque é uma cultura muito consumista, muito do prazer imediato, muito de deletar o que não serve mais, muito rapidamente. Então, eu acho que o que mais falta é o projeto de vida. Mais do que todo o resto. Eu diria isso. Eu sinto falta de interesse, falta de curiosidade no outro, fica muito muito cercado de pessoas iguais, né? Que pensam igual, que fazem as coisas iguais. Então, eu acho que a Simone de Beauvoir fala isso. Quem tem projeto de vida, o projeto de vida desde cedo, ou descobre o projeto de vida mais tardiamente, tem uma vida com mais significado e, portanto, mais livre e mais feliz. Eu acho que era tentar descobrir o seu projeto de vida. Não ser o momento, o presente que é isso. Isso não é um projeto de vida, né? Eu acho que seria esse o meu... Mais algumas perguntas? Com todo respeito, doutora, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a diferença entre velho e idoso. Não tem diferença. Porque eu acho que tem uma conotação de velho, aquilo que é mais descartável. Não é? É o carro que está velho, é o fogão que está velho, é a coisa. E eu, com 82 anos, eu me considero idoso. Eu não gostaria que me chamassem de velho. Não é? Então, eu... Essa é uma polêmica. Como que é seu nome? Dutra, Clóvis Dutra. Dutra. Eu vou te falar que essa é uma polêmica. Velho, idoso, terceira idade, melhor idade. Eu adoro como é na Espanha, na Argentina, maiores. Eu gosto muito. Nós não somos velhos, nós somos maiores. Eu acho muito bonito. Eu gostaria que pegasse aqui no Brasil maiores. Mas tem um lado... eu tenho uma pesquisada, a Nalva, ela tem 89 anos, vai fazer 90. Ela falou, eu odeio velho. Miriam, não me chame de velho, eu estou na flor de outono. Eu estou na flor de outono. Já escrevi até várias colunas na Folha sobre a Nalva. Então, não existe... É uma auto-identificação. Eu uso velho, Dutra, porque eu quero tirar o estigma dessa palavra. É uma forma de falar, pô, antigamente eu usava coroa. Eu tenho até um livro que chama Coroas. Coroa poderosa. Tinha um movimento, porque quando eu fiz 40 anos, eu entrei numa crise horrorosa, porque eu fui numa dermatologista e ela falou, Miriam, por que você não põe preenchimento aqui? Está tudo caído, está com o bigode chinês. Miriam, por que você não faz uma cirurgia aqui? Está tudo caído, tuas pálpebras, você vai ficar 10 anos mais jovem, 10 anos mais jovem. Eu saí de lá e falei, pô, 10 anos, mais 10 anos, mais 10 anos, vale a pena, né? Eu fazer tudo o que ela falou. E entrei numa crise horrorosa, porque eu não queria fazer nada disso, mas, ao mesmo tempo,
Todas as minhas amigas já tinham feito e me pressionando para fazer. Aí, como eu não quis fazer, eu criei um movimento, Dutra, o movimento das coroas poderosas. As mulheres que querem, os homens também, envelhecer em paz, com as suas rugas, e termina assim, foda-se as rugas, as celulites e os quilos a mais. Foda-se, quem quer envelhecer, envelheça. Mas eu vi que a maior parte dos meus pesquisados prefere velho, e não acha velho feio. A Jete e o Canela, eu sou velho, mas não sou decadente, não sou decrépito. Então, eu uso velho, mas você pode usar idoso, é a mesma coisa, não tem problema algum. Eu uso para tirar o estigma. De tanto que eu falo, desde os 40, que eu sou velho e velha linda, meus alunos andam, eu também sou velho e velha linda. Todo mundo de 18 anos também é velho, porque vai ser velho amanhã. Eu acho que é uma forma de tirar um peso de uma palavra que não é feia, né? Mas para mim não tem diferença. É mais por um termo de utilização e conotação propriamente dito do que propriamente o que a pessoa se acha. Porque, olha, todos os meus pesquisados, até os 96 anos, nenhum usa bengalinha. Eles jamais se identificariam com esse símbolo. Mas até hoje não encontraram um símbolo. Por quê? Porque se você está andando, se você está dirigindo, e eles dirigem, dizem até que é ilegal, mas eles dirigem. Por que ele vai se identificar com aquela bengalinha, né? Agora, eu vou falar uma coisa para você. Olha, eu adoraria que adotassem assim. Mas, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Em outros países, não tem esse símbolo de bengalinha. E nenhuma pessoa de 60 anos fica na fila preferencial de banco. Nem de supermercado, nem de lugar nenhum. Está bem, está inteira, fica normal. Toma todo mundo, não tem fila preferencial. Aqui, nós temos uma representação, fez 60, virou velho. E vocês já ficaram em fila preferencial, né? Demora muito mais do que a fila normal. Demora muito. Eu achei que a maior vantagem de ficar velha era usar a fila preferencial, só que demora muito mais. Miriam. Melhor. Essa é uma boa dica. Miriam, meu nome é Maria Lúcia, eu sou médica. Estou aqui. Tá. Compartilho de muitas das suas colocações, mas eu não ouvi você falar sobre uma coisa que eu sempre escutei muito no consultório e hoje escuto dos meus amigos, que eu também estou na faixa dos 60, uma palavrinha chamada solidão. Uhum. Então, a solidão da terceira idade, da velhice, do idoso, do velho, seja lá como se coloque. Queria ouvir um comentário seu. Eu também escuto muito de quem não tem projetos, não tem amigos, ou então quem é muito dependente da família, essa palavra. Porque, às vezes, está cercada da família o tempo todo e reclama que está sozinho. Muito. Tem vários casos assim de pessoas que têm 6 filhos, os filhos cuidam, tratam e tal, e ela reclama de solidão. E a Jete, que é a de 89 anos, que toca piano e escreve, e eu converso muito com ela me falou uma coisa linda, porque eu tenho muita vontade de fazer um trabalho social para os velhos fazerem coisas que eles descobrem, como projetos, seja escrever, seja cantar, seja dançar, o que for. Porque é uma redescoberta, né? E aí eu falei para ela, Jete, estou gostando tanto do teu livro, vamos fazer uma oficina para pessoas de mais de 80 anos escrever? Ela falou, Miriam, não vai dar certo. E eu falei, por quê? Porque ela falou, porque escrever é um ato solitário.
Não dá para ter ninguém do lado. Não dá para ter ninguém falando. A Nalva, que é a nossa amiga, que também tem 89 anos, vai falar o tempo todo. Eu não vou conseguir me concentrar e escrever. Mas eu nunca senti solidão. Por quê? Porque eu tenho o meu piano e eu tenho meus livros. Ela começou a escrever com 70 e poucos anos. Então, a solidão não é algo objetivo, não tenho pessoas ao meu lado. É uma falta de perspectiva e de significado da própria vida. Às vezes a pessoa está cercada de familiares bacanas e reclama o tempo todo de solidão. E às vezes a pessoa está sozinha, está viúva, como a Nalva, que é a outra maravilhosa que eu pesquiso, e ela está fazendo livro de poesia, ela está fazendo o piano dela, ela tem as amigas dela, ela não reclama nunca de solidão, ela reclama de falta de tempo para fazer tudo o que ela tem que fazer. Então, eu acho que uma maneira... E aí eu falei, mas, Jete, como que eu consigo fazer essas pessoas saírem desse sentimento de solidão, de tristeza, até às vezes depressão? Ela falou, elas precisam de incentivo. Ela falou até uma outra palavra. Tem que ser quase um milagre para fazer elas perceberem, porque elas não estão com problema de saúde, problema de dinheiro, nem problema de afeto. Elas têm que sair deste sentimento e terem um incentivo para terem mais significado na própria vida. Não é ter mais gente. Porque às vezes você vai lá e a pessoa fica o tempo todo reclamando que está sozinha. Então, eu tenho uma certa angústia existencial que eu queria descobrir como fazer essas pessoas que não estão com problemas de saúde grave, nem com problemas financeiros graves, descobrirem significados para a vida dela. Porque se ela está com 70, 80 e vai viver até os 96, ela pode viver bem. Tomara que você ganhe o meu livro A Bela Velhice, que eu sorteio você. Porque eu acho que... Não vou fazer... mutreta. Mas é muitos velhos e velhas que leem o livro começam a descobrir projetos e coisas que eles podem fazer, não com a família, mas com amigos, o curso. Eu tenho uma aluna na Casa do Saber de 92 anos, Thaís. Ela vai nas minhas aulas, ela anota tudo e ela fala... Obrigada pelo que eu aprendi para o resto da minha vida. Por exemplo, ela adorou dizer não, que ela não sabia dizer não. Adorou. Ela curte tudo que eu ponho no Facebook, ela vai nas minhas palestras. Ela se desculpou, ela mora no Rio, que não podia vir hoje. Então, 92 anos. Se a gente conseguir essa chavinha do projeto, do significado, eu acho que a gente vai ajudar mais do que botar gente do lado delas. Não é gente que falta, é significado. Ajudei? Se você quiser, eu também te mando, você manda um e-mail para mim, eu te mando o PDF do meu livro e dos artigos que eu falo sobre isso, tá? Bom, em nome da Previdal, gostaria de agradecer a presença da Miriam. Acho que todo mundo aqui passaria mais horas ouvindo o seu discurso. E também eu vou ficar aqui um pouquinho, quem ficou tímido, quiser fazer algum comentário, eu vou ficar aqui, vocês podem fazer. E podem me escrever, gente, quem quiser. Tenho muitos textos, eu tenho muito material simples, não é linguagem inacessível. Eu mando para quem me escrever. Eu tenho 3, porque o Facebook só permite 5.000 amigos. Aí, ou você fica minha seguidora, ou tem uma página que não tem limite. Gente, eu adoro. Fiquem meus seguidores ou meus amigos, porque eu acho que a amizade é o melhor capital para a minha bela velhice. Então, eu estou acumulando, além do meu dinheirinho, na renda fixa, porque eu não gosto de correr risco,
eu estou poupando amigos. E eu respondo todo mundo, tá? Fica minha amiga. Sigam também a página da Pré-Vidal. Aproveitando. Gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigado por terem vindo nessa quinta-feira chuvosa.